profissional, na nossa vida como um todo. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou acessar a sua Bíblia aí comigo, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 5 a 9. Efésios 6, versículos 5 a 9. Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não apenas aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja servo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus servos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença ou acepção entre as pessoas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, operado e transformado também em nossa vida, em nosso interior e na nossa vida aqui como igreja. Nós sabemos que o Senhor tem agido em cada um de nós e nós temos percebido o Teu agir, a Tua mão poderosa nos guiando, nos direcionando, nos dando estratégias, Pai, nos ensinando, nos exortando, Pai. Obrigado, Deus, pelas exortações que vêm do Senhor para a nossa vida, porque o Senhor só exorta aquele que ama. Obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco no nosso dia a dia e está conosco todos os dias e sempre o estará até o final de todas as coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos traz até aqui nessa manhã para uma manhã de aprendizado, mas também para uma manhã de experiência relacional e viva contigo, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos. Amém, amém e amém. Nesse trecho que nós lemos, na tradução que eu li, ela fala servo, em outras traduções fala-se escravo, mas falando de escravo, de servo, nós poderíamos também trazer isso para o nosso dia a dia e dizer que a equivalência aqui é aquela equivalência do funcionário no seu ambiente de trabalho, do empregado, do empregador, do trabalho, do salário e tudo aquilo que diz respeito à nossa vida profissional e aquilo que diz respeito à nossa atuação com a nossa mão de obra, com o nosso trabalho, com a nossa vocação, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E todos nós aqui sabemos que a área profissional, a nossa área de trabalho, ela tem uma importância enorme para cada um de nós. Ela é um pilar da nossa vida, a área profissional. Quando nós falamos de vida profissional ou de trabalho, apenas aqui a título de algo bem prático, no nosso período de oração que nós tivemos aqui, talvez de uns 10 pedidos de oração que nós tivemos a Van e o Rogério pedindo pela sua vida profissional, para vocês verem como esse eixo, esse pilar profissional da nossa vida, ele trabalha conosco e tem uma importância fundamental para nós. Nós passamos aí 8,
10, às vezes 12 horas no nosso ambiente de trabalho. Alguns passam até mais tempo no seu ambiente de trabalho. E se a gente for fazer uma proporção com um dia de 24 horas, é muito. A gente passa bastante tempo envolvido com a nossa vida profissional. É muito tempo, é uma vida mesmo, né? A Débora tem um avô dela que ele veio de Portugal e tudo que é bastante, ele fala, é uma vida, é uma vida. Então a vida profissional é uma vida mesmo. A gente passa boa parte do nosso dia e boa parte da nossa vida como um todo envolvidos no trabalho e na dinâmica da vida profissional. O trabalho não é o todo da vida, mas muito da nossa vida é dedicado ao trabalho e é dedicado sim à vida profissional. A nossa vida profissional, ela nos dá sentido. Quando você acorda e acorda tendo uma tarefa para executar, uma vida profissional para ser exercida, um trabalho para o qual você vai se deslocar e ali estar, isso dá sentido de vida. Isso traz sentido para cada um de nós. A vida profissional, ela nos faz sentir úteis. Olha, se eu não for, vai fazer falta. A minha função naquele local é importante. É importante aquilo que eu faço. A nossa vida profissional, ela nos faz também nos sentir produtivos. E isso é muito, muito importante para nós. Esse sentimento de produtividade, que nos dá uma pilha de tarefas e a gente consegue, depois de algum tempo, entregar resultados daquilo. Fala, olha, de tudo aquilo de demanda que eu tive, eu consegui ser produtivo e entrego isso. Isso faz muito bem para cada um de nós como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Entendendo que Deus, quando planta o homem no jardim do Éden, Ele o planta para lavrar e cultivar o jardim. Ele dá a ele atividade, dá a ele uma dinâmica de trabalho naquele jardim, para que ele não ficasse apenas num ócio, mas que ele tivesse, através da sua vida, a possibilidade de produzir, e produzir algo bom, que fosse algo para ele, para aqueles que com ele estavam, e que redundasse em louvor a Deus. Portanto, o trabalho é uma bênção de Deus. A vida profissional, ela é uma bênção de Deus para cada um de nós. Há uma máxima popular que diz assim: o trabalho enobrece o homem. O ser humano, homem e mulher. No período que a gente vive, nessa geração que a gente vive, homem e mulher exercem funções igualmente significativas no mercado de trabalho. Não estou dizendo que na geração passada, aquelas mulheres que eram do lar tinham uma função menos significativa do que a dos homens, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eu também enobreço o trabalho daquelas que, assim como minha mãe, em muitos formulários que foram preencher, quando se tinha profissão, elas colocavam do lar. Porque aquelas que são do lar sabem o quão estafante e o quão exigente é o trabalho da casa, de cuidar bem do lar, de administrar bem o lar. E eu diria mais, é um trabalho que não acaba. Aqueles que saem da sua rotina de 8, 10 horas de trabalho vão para casa, no lar o trabalho continua. Portanto, embora existam gerações diferentes, homem e mulher, no que diz respeito ao trabalho, à vida profissional, eles têm o mesmo significado de importância e é motivo de louvor e agradecimento para nós. Podemos perceber que no que diz respeito ao mercado corporativo, as mulheres têm assumido e ganhado cada vez mais espaço, e glória a Deus por isso, porque elas fazem e fazem muito bem feito, muito bem feito. Eu de 4 ou 5 experiências que tive na minha vida profissional, talvez na maioria delas eu tive como supervisor, gerente, diretor, mulheres, e fui sempre muito bem administrado e
orientado por elas. Portanto, homem e mulher são enobrecidos através da sua vida profissional e do trabalho. É também da vida profissional e do trabalho que a maioria das pessoas consegue colocar na sua mesa o pão de cada dia. Para a maioria das pessoas, é através do trabalho, da vida profissional, o caminho que eles percorrem para o sustento familiar, para que não falte o leite das crianças, para que não falte o pão sobre a mesa, para que não falte os compromissos financeiros sendo honrados. É a vida profissional e o trabalho que nos gera recursos para que a manutenção familiar funcione adequadamente. Conta-se uma história sobre o Chico Anísio, e eu não sei até que ponto essa história é verídica, mas o princípio dela é bem interessante. Eu estou vendendo aqui da mesma forma como eu comprei essa história, né? Mas dizem que o Chico Anísio, uma vez ele estava numa festa, uma festa muito elegante, muito chique, e no momento da refeição ele pegou lá um dos salgados que estavam sendo oferecidos, e ao comer ele sentiu que mordeu algo muito forte, e aquilo provavelmente tinha danificado o dente dele, deu uma dor muito aguda, ele colocou imediatamente a mão na boca, né? Que dor! E naquele círculo de amigos dele, ele sabia que tinha um ali que era um dentista. E ele chegou para o dentista e falou: olha, eu sei que não é um momento apropriado, mas você poderia dar só uma olhadinha, só para ver se não foi nada grave aqui no meu dente, porque está doendo muito, né? O dentista falou: não, que isso? Tirou o cartão e falou: ó, marca uma consulta com a minha dentista, porque é a minha profissão, é o meu ganha-pão, é com isso que eu ganho dinheiro, é com isso que eu alimento minha família. O Chico Anísio: tudo bem, eu vou marcar, mas estava doendo naquela hora, eu vou marcar. Colocou o cartão no bolso e foi marcar a consulta, né? Passado algum tempo, houve uma outra festividade, e esse amigo dentista estava lá também. Aí o Chico Anísio conta que, ao chegar naquela festa, o pessoal cumprimentou ele e falou: e aí, Chico, qual é a nova? Conta a nova piada aqui pra gente dar um pouquinho de risada, né? Ele tirou o flyer do show dele e falou: tá aqui, o meu próximo show vai ser no Canecão, vocês podem ir lá, paguem o ingresso, porque é com isso que eu coloco o pão na minha mesa. Fazer piada, fazer os outros rirem, era o trabalho dele. Era aquilo que transmitia para ele o pão de cada dia na sua casa e no seu lar. E cada um de nós aqui temos essas tarefas que são super diferentes. Eu, olhando para os rostos de vocês, por conhecê-los minimamente, eu sei que através da corretagem de seguros, a Vanessa leva o pão de cada dia para a casa dela, juntamente com o Luciano, que exerce funções de recursos humanos e departamento pessoal. O mesmo Samuca. A Érica dá aulas. O Enio, ele trabalha com usinagem. O Du trabalha com tecnologia. Alexandre advoga. Thalita é psicóloga, cuida de vidas. O Alan, tratamento de água. Carol emite certificados. Então nós temos inúmeras tarefas que permeiam o nosso dia a dia, que podem ser traduzidas como o pão nosso de cada dia na nossa mesa, como compromissos familiares sendo honrados. Nós conseguimos então começar a mensurar o valor que a vida profissional tem para cada um de nós. E quem já sofreu perdas na vida profissional sabe o quanto isso também nos impacta. Por exemplo, quem já sofreu com desemprego, ou quem já sofreu com afastamento por algum tipo de dificuldade médica, ou quem já esteve subempregado, ou quem já esteve passando por um período de estagnação profissional, que não conseguia crescer, sabe o quanto isso nos afeta e o quanto isso limita a nossa vida de uma maneira assim muito forte, né? É também na vida profissional onde nós encontramos grandes desafios no que diz respeito aos relacionamentos humanos. É no nosso trabalho que nós temos os grandes desafios assim no que diz respeito a relacionamentos interpessoais com o outro, né?
porque é no trabalho onde existem as concorrências, onde existe inveja, onde existem as picuinhas, as alfinetadas, é no trabalho que existem as puxadas de tapete, onde existem ali as trapaças, abusos e por aí vai. Esse é um pouco do cenário do mundo corporativo que está sendo aí apresentado em muitos ambientes. Portanto, nós percebemos assim como é importante nós refletirmos, como nós cantamos aqui, à luz de Cristo, e cultivarmos uma vida cheia do Espírito Santo no nosso trabalho, nessa vida profissional que nós temos, e o quão desafiador isso é para cada um de nós. Nós, diante desse entendimento de que a vida profissional é super importante e de que nós, como filhos de Deus, temos a possibilidade de cultivar uma vida cheia do Espírito Santo nesse ambiente profissional, nós chegamos aqui talvez a uma conclusão inicial. E essa conclusão inicial talvez seria mais ou menos o seguinte: que quando nós chegamos no nosso ambiente de trabalho, quando nós chegamos no nosso emprego, para iniciar a jornada de trabalho, nós não podemos deixar a nossa fé no cabide de entrada da empresa e depois entrarmos para aquele local, como quem deixa um casaco na porta de entrada da empresa. Não. O nosso desafio é pegar a nossa fé e quando nós batermos o ponto, ou entrarmos na empresa, ou formos atender um cliente, ou estivermos interagindo com a nossa vida profissional, carregar essa fé junto conosco. Carregar essa vida cheia do Espírito junto conosco, para o nosso ambiente profissional, para o nosso ambiente de trabalho, para essa nossa vida profissional que é tão importante para nós. Deixar a fé pendurada na entrada da empresa vai fazer com que dentro da empresa nós tenhamos uma vida descompromissada com os valores que nós aprendemos do Evangelho de Cristo e com aquilo que nós entendemos como sendo uma vida que glorifica a Deus. Nesse texto que nós lemos aqui, nós temos alguns princípios para a vida profissional. E agora, com base nisso que eu falei até o momento conosco aqui, eu queria ler novamente esse trecho com vocês, pensando nessa dinâmica de vida profissional nossa, tá? Vamos lá? Se você pode apenas acompanhar aqui me escutando. Efésios 6:5. Servos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como obedecendo a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não apenas aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja servo, seja livre. Vocês, senhores, empregadores, tratem bem os seus servos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Isso tem muito a ver com a nossa vida profissional. Em algumas áreas aqui tocam profundamente na nossa vida profissional. No que diz respeito ao empregado, aquele que trabalha, esse texto nos informa que nós devemos perceber que o nosso trabalho, ele é um culto a Deus. O trabalho que nós exercemos no nosso dia a dia, ele deve ser percebido e encarado como um culto a Deus. Aquilo que nós fazemos como tarefa rotineira
no nosso ambiente de trabalho deve ser encarado da mesma forma como nós estamos aqui hoje cultuando a Deus. Ou seja, quando eu estou produzindo as minhas atividades, as minhas tarefas, executando as minhas demandas no meu local de trabalho, estou fazendo aquilo da melhor maneira possível, porque não estou fazendo apenas para o meu patrão enquanto ele me observa, mas estou fazendo para o meu Deus que está dentro de mim. Então, quando eu busco fazer o melhor e faço o melhor, esse melhor é feito não apenas para redundar em lucros para a empresa que eu trabalho. Isso será consequência. O objetivo inicial de cada um de nós como cristãos é executar o nosso trabalho da melhor maneira possível, de tal forma que aquele trabalho ele seja um culto a Deus. Ele seja oferecido como uma oferta ao Senhor. Uma vida cheia do Espírito, ela nos estimula a ir além daquilo que é possível ou permissível. Uma vida cristã genuína, que busca viver essa plenitude do Espírito, ela busca fazer aquilo que é excelente. Excelente. Então ela sai daquilo que é possível ou daquilo que é exigido e busca fazer aquilo que é excelente. Fiz o meu melhor. Fiz e dentro das minhas capacidades e dos instrumentos que me foram oferecidos para trabalhar, eu fiz o melhor. Fiz com excelência. Fiz de bom grado. Fiz como se fosse fazendo para Deus. Tem um escritor chamado Miroslav Volf, ele é um croata. Essa semana nós inclusive postamos uma frase dele nas nossas redes sociais aqui da Urbanova. Ele é um professor também universitário e ele foi convidado para uma formatura de pós-graduandos de Harvard, né? E ele estava naquela formatura e ele se aproximou de uma das pessoas que estavam se formando ali nessa pós-graduação e perguntou para ele: você trabalha com o quê? E o rapaz respondeu: se eu te falar você vai dar risada. Ele falou: então tenta. Ele falou: eu produzo mictórios. Aí ele falou: os homens precisam de mictórios, é um trabalho digno, né? Aí ele falou: só que eu estou trabalhando num novo modelo de mictório agora. E ele falou: que interessante, que novo modelo de mictório é esse, né? Ele falou: é um mictório que não vai consumir água. Ele falou: que excelente isso, porque a gente vive em um mundo em que a escassez de água é cada vez mais iminente. E o sujeito está preocupado em produzir um mictório que não consuma água. Ou seja, produzir mictórios era o trabalho dele. Ele podia muito bem se contentar com aquilo. Estava bom, de bom tamanho. Conseguia sustentar, pagar as contas, colocar o pão em cima da mesa, sem problema nenhum. Mas para aquele que busca o caminho da excelência, existe um algo a mais. Eu posso fazer isso de uma maneira melhor. Vamos tentar então produzir mictórios que não consomem água. Isso se aplica a cada um de nós das mais diversas realidades que nós vivemos no nosso dia a dia. Talvez você agora fazendo os paralelos com o seu ambiente de trabalho, pensando assim: daquilo que me é proposto para fazer, o que eu posso fazer um pouco a mais para entregar aquilo com excelência? Não apenas pensando inicialmente no meu supervisor, no meu patrão ou na empresa que eu trabalho, mas pensando em entregar aquilo de forma excelente para o Deus que me criou e me capacitou para executar aquele trabalho. Porque se nós temos habilidades nas nossas mãos, na nossa mente e no nosso corpo para produzir determinada atividade, nós entendemos que toda essa capacidade vem de Deus para nós. Portanto, em primeiro lugar, o nosso trabalho ele é entregue ao Senhor, ele é entregue a Deus. Isso difere muito daquele que busca fazer o mínimo e apenas quando está sendo visto.
É um outro tipo de caminho que nos está sendo proposto. Eu pude, em alguns momentos da minha vida profissional também, supervisionar algumas áreas, né? E vira e mexe nós lidávamos com esses dois tipos de profissional, né? Aquele que buscava sempre dar o seu melhor e aquele que fazia o mínimo necessário e apenas se estivesse sob supervisão. Eu achava incrível, às vezes você entrava numa sala, a velocidade com que as pessoas minimizavam janelas ou trocavam janelas, né? E pegavam o telefone para, naquele momento, demonstrar que alguma atividade estivesse sendo feita. É exatamente isso que nós demos, olha a proximidade disso com o nosso dia a dia. Aquele que faz o mínimo possível apenas quando está sendo observado. Não é isso. Não é isso que nós, como filhos e filhas de Deus, devemos praticar. Nós podemos buscar esse caminho da excelência, o caminho de entender que o nosso trabalho, ele é em primeiro lugar oferecido a Deus como um culto. No final das contas, o ato de obediência, ele é um ato de obediência a Deus. Esse é o desafio que nos está proposto. O desafio de apresentar o nosso trabalho, aquilo que nós executamos, como um culto a Deus, como um culto ao Senhor. Amém? Um segundo princípio que nós podemos perceber aqui nesse trecho que nós lemos, ele está no versículo 8, que diz assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre, seja servo, seja livre. Vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um de nós. Irmãos, é muito bom ter o nosso trabalho bem valorizado. Eu me refiro de fato a ganhar bem para fazer aquilo que nós fazemos. É muito bom ganhar bem para fazer aquilo que nós fazemos. É muito bom ganhar com dignidade. Perceber que quando cai o seu salário, ele é justo, ele é digno daquilo que você produziu e daquilo que você trabalhou. E isso é justo para todos que trabalham. Aquele que trabalha é digno de receber o seu trabalho, o seu salário. Agora, se nós trabalhamos para Deus, nós podemos também esperar receber algo de Deus. E não apenas o nosso trabalho terreno. Quando a gente trabalha para o nosso trabalho terreno, nós temos lá o nosso pagamento que sai no dia 5, dia 20, dia 15, dia 30, aqueles que trabalham por conta própria, os clientes que vão pagando, isso é digno do nosso trabalho terreno. Mas aqueles que trabalham como trabalhando para Deus, serão também por Ele recompensados. Existe uma recompensa aqui que vai além do salário que nós recebemos, vai além do pagamento financeiro que nós recebemos. É uma recompensa que vem do Senhor para cada um daqueles que trabalham para Ele, para cada um daqueles que trabalham como fazendo para o Senhor, como fazendo o melhor para Ele. Nós seremos recompensados por Deus, e eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor recompensa todo aquele que trabalha como se fosse trabalhando para Ele. Eu creio que o Senhor derruba a bênção sobre todo aquele que trabalha como trabalhando para Ele, não apenas para o seu trabalho terreno. Eu creio nisso porque eu experimentei isso e tenho conversado com inúmeras pessoas que têm experimentado isso na sua vida, de pessoas que têm dedicado a sua mão de obra, o seu trabalho, a excelência onde eles trabalham, dando o melhor para Deus e têm sido amplamente recompensados pelo Senhor. O nosso Deus é aquele que faz isso. O nosso Deus é o Senhor que nos recompensa. E nos recompensa de diversas formas. A recompensa do nosso Deus para cada um de nós, às vezes ela pode até vir de forma financeira, com uma promoção, com um aumento salarial, e nós nos sentiremos financeiramente abençoados pelo Senhor. Mas às vezes essa recompensa de Deus para nós,
ela pode vir assim, às vezes de forma intangível. Às vezes é o sentimento de segurança, tranquilidade, paz que o Senhor nos dá no nosso ambiente de trabalho, que é impagável. Não existe dinheiro no mundo que pagaria isso, mas é o Senhor que tem nos dado essa recompensa de sermos abençoados de formas N, que não apenas financeira, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes é a estabilidade que o Senhor nos dá e a confiança que nós conquistamos no ambiente de trabalho que nós estamos inseridos, e vem do Senhor isso para nós. Porque num mundo tão desconfiado onde nós vivemos, onde sempre se tem a impressão de que nós estamos sendo passados para trás, você conquistar a confiança no seu local de trabalho é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Às vezes nós somos recompensados e essa bênção pode ser até futura. Pode nem vir no primeiro momento agora, mas Deus já está nos recompensando lá na frente. Com coisas que nós nem precisamos agora, mas lá na frente nós vamos precisar e que Deus já está preparando para nós. Deus age assim, recompensando aqueles que trabalham para Ele com sinceridade. Quem trabalha para Deus como se fazendo para Ele, é por Ele recompensado. Agora, se a gente trabalha apenas para o nosso trabalho terreno, então se contente com aquilo que cai no dia 5, dia 20 ou com os seus pagamentos de clientes. Agora, se você trabalha como trabalhando para Deus, esteja sempre esperando receber algo dele, porque o Senhor recompensa aqueles que trabalham para Ele. O paralelo aqui, ele é mais ou menos parecido com aquela passagem de Mateus, onde Jesus fala sobre a oração. Ele fala: aqueles que oram em público apenas para serem vistos pelos homens, não esperem receber nada de Deus, porque eles já receberam a sua recompensa. O que é? A visibilidade, o aplauso dos homens. Já receberam, não esperem receber nada de Deus. E aquele que trabalha para Deus, espere receber também de Deus. Agora, se você trabalha apenas para o seu patrão, para o seu chefe terreno, ou para a empresa, seja ela nacional, multinacional, sei lá, se você trabalha apenas com esse objetivo, então espere receber apenas o que vem dali. Agora, eu quero, e eu sei que você quer, ser recompensado por Deus. E eu sei que eu e você servimos a esse Deus generoso, que está atuando na vida de todos aqueles que trabalham com Ele e para Ele. E nós seremos recompensados por esse Senhor. Amém? Um último princípio que nós podemos observar aqui, nessa passagem de instruções do apóstolo Paulo, é que ele também transmite instruções àquele que é o empregador, aquele que emprega pessoas. No versículo 9 ele diz assim: vocês, senhores, empregadores, tratem bem os seus servos, os seus funcionários, da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. O nosso Deus não faz diferença entre pessoas. Às vezes, dentro de uma estrutura empresarial, dentro de uma estrutura corporativa, existe lá uma estrutura hierárquica, onde tem muita diferença entre aquele que está na base da pirâmide e aquele que está no topo da pirâmide. Mas diante de Deus, isso não tem diferença nenhuma. Aquele que está em cima e aquele que está embaixo na pirâmide tem o mesmo valor e dignidade diante de Deus. Deus é Deus do patrão e é Deus do funcionário. Se nós formos agora em alguma loja do grupo Pão de Açúcar, talvez exista uma diferença assim brutal, avassaladora, entre uma pessoa que está no caixa do grupo Pão de Açúcar e o Abílio Diniz. Mas diante de Deus, os dois são iguais. Perante o Senhor, os dois são seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, aqui nos diz que vós, senhores,
De igual modo, procedei para com os vossos servos, de igual modo. Assim como os empregados, eles são motivados pelo apóstolo Paulo a trabalhar como quem trabalha para Deus, os empregadores também são motivados a supervisionar e administrar a sua empresa como se o estivessem fazendo para Deus, tratando de forma digna, de forma justa, tratando de forma leal, cortês, tratando de forma respeitosa aqueles que para Ele trabalham, não cometendo abusos, respeitando as leis, respeitando a dignidade do funcionário que contigo está, dando a ele aquilo que lhe é devido. Todos nós trabalhando, empregadores, empregados, trabalhando para Deus e Deus trabalhando conosco, Deus trabalhando com cada um de nós. Portanto, pessoal, de verdade, seja participando de reuniões de diretoria, seja fazendo códigos de TI, seja virando hambúrguer numa chapa, seja limpando casas, seja dirigindo um caminhão na estrada, seja publicando livros, seja dando aulas, seja dando consultas, seja prestando consultoria, atendendo clientes, seja qual for a nossa atividade profissional, nós fazemos para Deus e Deus faz conosco. Fazemos para Deus e Deus faz conosco. O Senhor faz com cada um de nós, dando habilidades, nos capacitando, nos dando sabedoria, inteligência, para fazermos com excelência como aquele que faz para Ele. Sabem, tem gente que deixa Deus de fora. A pizza. Obrigado, linda. Obrigado. A pizza. Uma vez o Pedro me trouxe um pão de queijo. Trouxe uma pizza. Tá melhorando, né? Sabem, tem gente que deixa Deus de fora dessa área tão importante das nossas vidas, né? Que é a área profissional. Só que quando a gente deixa Deus de fora da área profissional da nossa vida, a nossa fé, ela perde esse caráter profético de levar para o nosso ambiente de trabalho a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus. Deus está conosco na nossa jornada profissional. Deus está conosco no nosso dia a dia profissional. Deus está conosco e através da nossa vida profissional, Deus tem provido para cada um de nós o pão que nos alimenta, o sustento do nosso lar, o sustento da nossa casa. E além desse pão que nos alimenta, eu creio, e eu sei que você crê, que Deus ele tem nos abençoado de formas inimagináveis. Inimagináveis. Quando nós dedicamos o nosso trabalho para Deus, Deus nos abençoa de forma inimaginável. Inimaginável. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Nesse dia 20 de janeiro, comecinho de ano de 2019, eu quero fazer juntamente com vocês e apresentar a Deus uma oração muito específica pela nossa vida profissional, tá? Então, talvez você espere respostas para a sua vida profissional no ano de 2019. Creia que você terá essas respostas de Deus. Talvez nesse ano de 2019 seja aquele ano que você esteja falando assim: é o ano da virada na minha vida profissional. Creia que Deus está atuando contigo na sua vida profissional. A sua vida profissional, ela é importante para Deus. Aquilo que você faz na sua vida profissional importa para Deus. Importa para Deus. Tanto é que em inúmeras passagens da Bíblia, Deus habilitou homens e mulheres para a sua vida profissional e Ele pode nos habilitar para a nossa vida profissional. Eu creio, de verdade, eu creio que Deus tem habilitado
está habilitando as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, tudo que nós temos e que nós somos para fazer um novo trabalho com excelência para Ele nesse ano. Eu creio dessa forma. Vamos orar nesse sentido, apresentando a nossa vida profissional a Deus. Apenas para eu saber aqui, quantas pessoas buscam respostas para a sua vida profissional nesse ano de 2019? Faz um sinalzinho assim com a sua mão. Temos bastante gente, praticamente todos. Creio que Deus está contigo na sua vida profissional. Amém? Pega no ombro da pessoa que está do seu lado assim, porque você não está sozinho. Vamos orar pela nossa vida profissional. Senhor Deus, grande, grande, grande Senhor. Ah, Pai, Tu sabes, Senhor, o quão importante é a vida profissional, o nosso trabalho, para cada um de nós que estamos reunidos aqui nessa manhã do dia 20 de janeiro de 2019. Nós queremos, Pai, clamar a Ti como igreja aqui reunida, Pai, que o Senhor possa, Pai, trazer a cada um de nós respostas, Pai, o algo novo vindo do Senhor, Pai, para a vida profissional de cada um daqueles que estão na expectativa de verem mudanças, Pai, na sua trajetória de trabalho, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, opera, Senhor, milagres nessa área também da nossa vida, Pai. Nos ensina a ter uma vida cheia do Espírito Santo, Pai, distribuindo, Pai, a presença do Senhor através da nossa vida profissional, Pai, superando problemas, superando obstáculos, superando, Pai, talvez, Pai, barreiras que estão, Senhor, colocadas, Pai, em cada um de nós, na nossa área profissional, Pai, com a intrepidez, ousadia do Teu Espírito, Pai, que habita em nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, habilita as nossas mãos, Pai, capacita, Senhor, as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que tenhamos uma vida, Pai, de um trabalho sempre entregue ao Senhor, devotado como um culto a Ti, Pai, que tudo que nós venhamos a fazer seja motivo de glória, honra e satisfação para o Senhor, porque nós sabemos que se nós encararmos, Pai, a nossa vida profissional como um culto ao Senhor, Pai, o Senhor continuará sempre e sempre, Pai, nos distribuindo bênçãos na nossa vida profissional e em diversas outras áreas da nossa vida, e nós fazemos isso porque nós dependemos do Senhor, Pai, nós dependemos de Ti, Pai. Aqueles que estão no seu ambiente de trabalho, Pai, abençoa, Pai, as empresas que eles representam aqui, Deus. Ah, Deus, traga bons clientes, Pai, para essas empresas, clientes, Pai, com bons contratos, com bons projetos, com projetos idôneos, Pai, e que sejam bons pagadores, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Pai, as empresas aqui representadas, Pai, aqueles que têm o seu próprio negócio, que trabalham por conta própria, Senhor, dê estratégias, Pai, renova, Pai, o ânimo, Pai, traz um novo fôlego, Pai, para que possam, Pai, também, Senhor, traçar novas metas para esse ano de 2019 e que sejam abençoados pelo Senhor, Pai, e que eles possam empregar pessoas, Pai, e que eles possam cuidar de pessoas, Pai, por onde quer que o seu negócio acontecer, Pai, que o nome do Senhor seja levado adiante também, Deus. Em o nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Pai. Se existe em nosso meio, Pai, alguém que está em busca de uma recolocação profissional, alguém que está subempregado, alguém que está desempregado, alguém que está estagnado profissionalmente, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, abençoa essas pessoas, Pai, remove a pedra, Pai, dessa área da vida delas, Pai, e proporciona, Pai, novos caminhos, Pai, novas possibilidades, uma nova vida, uma nova jornada. É o que nós oramos a Ti, crendo em o nome do Senhor Jesus. Nós aplaudimos o Teu nome, Senhor.